Nobel Explica. Olá, você que nos acompanha aqui no Nobel Explica e dando continuidade às nossas aulas sobre movimento circular, nós vamos falar hoje sobre engrenagens, roldanas, polias, discos e, de qualquer forma, objetos que estejam em movimento circular e sejam conectados, sejam acoplados uns aos outros. Nessa belíssima imagem de fundo, você pode perceber que nós temos aqui um eixo, uma engrenagem. Essa engrenagem, enquanto gira, ela movimenta engrenagens que estão posicionadas muito próximas delas. Nós chamamos isso de acoplamento, ok? E necessariamente tem dois tipos de acoplamento inicial. Então, vocês podem perceber esse acoplamento que é feito de polias, nesse caso roldanas ou engrenagens que estão em eixos separados, tá certo? Então, elas são chamadas de axes do latim. Lembra esse termo? Axis quer dizer eixo, co quer dizer juntos, juntos no mesmo eixo. Se você puder observar nesse desenho, nessa animação, tem eixo, outro eixo, outro eixo, outro eixo, eixo, cada um girando independentemente do outro. Então, elas são não coaxiais, não compartilham o mesmo eixo, ok? Vamos avançar. De novo, aqui um outro exemplo de eixos separados. Isso aqui todo mundo já viu com muita facilidade. Bicicletas, quando são colocadas em movimento, tem uma coroa, que é onde você pedala, e a roda é movida através da catraca. E o elemento que transfere energia de um para outro é para a gente uma corrente. Isso também acontece também quando você tem motores ligados para movimentar objetos. A transferência de energia é mediante polias, discos, correias e assim por diante, tá bom? Então, de novo, nós temos um exemplo onde eu tenho eixos de rotação diferenciados. Então, de novo, no caso de polias, engrenagens não coaxiais. E aqui nós temos um exemplo que foi feito sob encomenda para o Nobel Explica, num programa de animação industrial. Vocês podem perceber aqui um disco, ou melhor, dois discos girando, né, compartilhando o mesmo eixo. Então, na verdade, esse disco tem um ponto que nós colocamos um furo já bem definido, e no disco maior também tem um furo para indicar que eles estão girando de forma sincronizadas. E eles não têm muita opção, porque estão unidos no mesmo eixo. Então, o tempo que demora para o furo menor dar uma volta e para o furo maior dar uma volta, ele é o mesmo. Por sua vez, as velocidades angulares também devem ser idênticas. Nós colocamos em diversos eixos, né? Fizemos praticamente um book, né, de movimentação desse. E o número de voltas que o furo menor dá em um segundo é igual ao número de voltas que o furo maior também dá nesse mesmo segundo. Então, a gente vai ter algumas características que os dois compartilham, né, que são fáceis de você identificar. Vamos avançar. Então, nesse caso, a gente costuma dizer que são chamados para a gente de polias coaxiais. Então, agora vamos colocar ordem nisso aqui. Vamos sistematizar aqui para que o seu estudo fique eficiente, ok? Acompanhe então. Então, nós temos aqui uma réplica em miniatura daquela mesma polia, não talvez com a mesma precisão, porque essa já não foi feita num programa especializado, né? Esse foi um programa mais simples, mas vocês vão poder observar o furo maior e o furo menor posicionados aqui. Se eu entendo que esse disco aqui, do centro até esse furo, é o raio do ponto que eu estou levando em consideração. Do centro até o segundo furo é o raio que a gente vai levar em consideração logo a seguir. Vamos marcar esses dois pontos, que agora a gente vai causar uma rotação neles. Está aqui nosso eixo de simetria, unindo o eixo, o ponto central, né, o eixo, até os dois furos, que uma vez que os dois estão alinhados. E vamos causar a rotação. Ele vai se movimentar até esse ponto, que é o ponto B, e a gente vai poder perceber com tranquilidade que esse ponto inicial, que é o ponto 1, se movimentou daqui até essa nova posição. E o ponto 2 se movimentou, acompanhe lá a seta, né, nosso mouse, do ponto 2 daqui até aqui. E a gente vai perceber que os dois, nesse processo, percorreram o mesmo ângulo. Os dois, então, têm deslocamentos angulares iguais. A matemática por trás disso é um pouco... os nomes assustam, mas é muito simples. Veja, delta, variação, φ, ângulo. Então, significa que a variação, o ângulo que foi movido, o ponto 1, da posição inicial até a posição final B, e o 2, né, da posição inicial em A até a posição B foi o mesmo. Então, estou dizendo, o ângulo que o ponto 1 descreveu foi igual ao ângulo descrito pelo ponto 2. Então, por isso, nós já podemos associar a uma velocidade que é chamada de velocidade angular, que é a nossa velha conhecida. Olha lá, ângulo pelo tempo, velocidade angular 1.
ângulo pelo tempo, velocidade angular 2. Então eu concluo com isso que a primeira característica fundamental que eles compartilham é que as velocidades angulares são iguais, são idênticas, ok? Segunda coisa que nós teríamos que lembrar, que é uma constatação antes de mais nada, né? Que o tempo que esse ponto 1 demora para dar uma volta é igual ao tempo que o ponto 2 também demora para dar uma volta, uma vez que os dois estão unidos ao mesmo eixo e suas rotações, seus movimentos são sincronizados, ok? Então por isso seria equivalente a fisicamente dizer que o período de rotação é o mesmo nos dois casos. E acima de tudo, o número de voltas que são dadas por um certo segundo, em 1 minuto, em 1 hora e assim por diante, são iguais. Então seria equivalente a dizer que as suas frequências de rotação são idênticas. Frequência, número de voltas que são dadas num intervalo de tempo. Como os dois giram juntos, o tempo que um demorar é igual ao tempo do outro e, portanto, os dois compartilham a mesma frequência também. Ok? Agora, se você ficou em dúvida sobre esses dois conceitos, tem uma aula específica falando sobre isso logo adiante. Então, daqui a pouquinho a gente fala mais, tá certo? Agora, só para identificar a última característica, até agora tudo é igual. Velocidade angular igual, período igual, frequência igual. O que vai ser diferente? Bom, acompanha assim. Como de uma aula anterior você sabe que a velocidade periférica, a velocidade em linha reta, né, ou linear, tangencial ou periférica, escalar, é relacionado com o angular através do raio, nós vamos deparar que as velocidades lineares têm de ser diferentes. Por quê? Porque velocidade, uma vez que é ômega vezes o raio, ômega 1 e ômega 2 são iguais, mas nós podemos nitidamente perceber que o raio 1 e o raio 2 são diferentes. O que nos leva à constatação que a velocidade linear só pode ser diferente nesses casos, ok? Então, angular, período e frequência são iguais, velocidade linear diferente, ok? Vocês podem perceber nesse exemplo aqui, onde nós temos uma representação esquemática de um sistema de engrenagens. Para ficar mais interessante, acompanhe aqui, eu tenho uma engrenagem desenhada de perfil, né? Uma engrenagem 2 e uma engrenagem 3, mas todas elas têm conectadas ao mesmo eixo. Então significa que quando essa der uma volta, a segunda também dá uma volta, a terceira dá uma volta. E por isso, eles compartilham o mesmo tempo de rotação, dão o mesmo número de voltas por intervalo de tempo e percorrem o mesmo ângulo por intervalo de tempo. No entanto, na periferia de cada uma dessas polias, nós devemos ter velocidades diferentes, sendo que nas polias de raio, não melhor, nessa engrenagem de raio maior, naturalmente nós devemos ter a maior velocidade linear. Beleza? Então, só para lembrar, nós estamos falando de polias que são o quê? Coaxiais, aquelas que compartilham o mesmo eixo. E agora vamos avaliar um outro tipo de movimento. Então, de novo, aquelas não coaxiais, ou seja, são colocadas em eixos separados. Como é que funciona isso aqui? Então, veja numa animação também feita num programa para simulação industrial, a gente está vendo aqui duas polias, dois eixos, dois discos que são acoplados através de uma correia, mas as velocidades de rotação das duas são muito diferentes, ok? Vamos explorar isso aqui logo a seguir. Então, a exemplo do que nós fizemos anteriormente, vamos sistematizar as informações que são úteis para o nosso vestibular. Tá vendo? Olha que fofo. Nós temos aqui duas polias de diâmetros diferentes, dois discos de raios diferentes, e se movimentando através de uma conexão, através de uma correia. Nós devemos acreditar que essa correia pode ser flexível, mas não deve ser extensível, ela não deve deformar, né? Para manter a conexão entre elas, tá certo? Então vamos colocar um eixo e a partir do momento que der esse eixo a gente vai marcar, nós vamos juntos marcar, perdão, um ponto em cima da primeira polia e um ponto em cima da segunda polia. E vamos colocar esse ponto em movimento. Acompanha aqui. Então deu para perceber que nós movemos esse ponto, uma vez que foi assinalado em cima dessa correia, 5 unidades para a direita, ou melhor, no sentido horário. Enquanto esse disco número 1, que é o disco que tem o diâmetro maior, se movimentou para lá, esse ponto em cima da correia se movimentou sobre a periferia desse disco 1. O que nos dava a crer que esse mesmo ponto que nós marcamos em cima da polia 2 da correia também, ela se movimentou sobre a periferia dele 5 unidades para o lado de cá. Então a gente deve concluir com isso que os deslocamentos que acontecem em cima da correia, tanto na polia 1 quanto na polia 2, são iguais nesse mesmo intervalo de tempo. Então olha a matemática que existe por trás disso. Se a distância percorrida em cima da polia 1 e da polia 2 foi a mesma, nós dividimos essa distância pelo tempo, cara, todo mundo conhece essa noção.
Distância por tempo é a velocidade linear. Então nós sabemos que, neste caso, polias que são conectadas, discos, engrenagens que são conectados por suas periferias, elas compartilham a mesma velocidade linear, tá bom? O mesmo vale para engrenagens, e não precisa existir essa correia. Se uma tocar na outra, basta garantir que as velocidades são idênticas, ok? A segunda característica que a gente vai poder avaliar é que as velocidades angulares devem ser diferentes. Por quê? Só lembrando, a velocidade linear é a angular vezes o raio. Bom, a gente sabe que V1 e V2 são iguais. Por suas vezes, se você escrever, ou melhor, por sua vez, corrigindo, né? Se você escrever a velocidade 1 como sendo angular 1 vezes o raio 1 e a velocidade 2, angular 2, raio 2, os raios já são diferentes, o que nos leva à conclusão que as velocidades angulares são muito distintas. Em geral, os discos que são menores, eles giram mais rapidamente do que os discos que são maiores. A gente costuma usar esse sistema para reduzir ou ampliar a velocidade quando você tem motores ou máquinas que executam rotações, ok? Por isso, as velocidades angulares são diferentes. Como decorrência disso, o tempo que essa demora para dar uma volta e o tempo que a segunda demora para dar uma volta deve ser muito diferente. Então, por isso, lembra, angular 1 e angular 2 são diferentes. Se nós dividimos angular como sendo o ângulo percorrido pelo tempo, ângulo percorrido pelo tempo, se os ângulos forem iguais, certamente os tempos para se executar uma volta são distintos, o que nos leva à constatação que os períodos, os tempos de rotação são diferentes para cada polia. E por sua vez, já que a polia e a frequência são interrelacionadas através dessa expressãozinha, né? O tempo de uma volta é o inverso da sua frequência. Se os tempos de volta são diferentes, nós devemos já concluir que as frequências são diferentes. Tá legal? Vamos agora dar uma olhadinha numa coisa que a gente chama de um resumão, tá bom? Como a gente tem a necessidade de trabalhar isso para vestibular, para provas, concursos e assim por diante, fica aqui um quadro resumo. Veja, aqui nós temos polias ou engrenagens, discos que estão em eixos separados. Então a gente chama eles de não coaxiais. E aqui discos, engrenagens que estão no mesmo eixo, então eles são coaxiais. Seria interessante que nós tivéssemos uma relação, ou melhor, pudéssemos entender o que acontece com velocidade, período, que é o tempo relacionado para se dar uma volta, frequência e velocidade angular. Então, é um macete para você representar. Tente relacionar uma frase onde você coloque esses 4 termos de uma só vez, do tipo, vou tomar Fanta com William, né? Eu gosto muito de vai te ferrar, Vanderlei, por conta da seleção brasileira, que já foi dirigida por um técnico que não era muito amado. Mas veja, nada contra o técnico, é só uma maneira de você lembrar, como se fosse um mantra. Vai te ferrar, Vanderlei. Outra vez, vai te ferrar, Vanderlei. Treinou? Então, de novo, para a polia não coaxial, vai te ferrar, Vanderlei. E vai te ferrar, Vanderlei. É bom lembrar que é o seguinte, 1 e 2 são os índices para você relacionar a polia 1 e a polia 2. E agora vamos só pensar, você precisa de conhecer só um fator que um desse conjunto de polias, de engrenagens, tem em comum. Então eu quero que você imagine que vocês dois têm o quê? A mesma velocidade. Se a velocidade periférica, linear, tangencial é a mesma nos dois casos, o pessoal do lado de cá acompanha o mouse, eles devem ser diferentes. Aqui todo mundo é igual, aqui todo mundo é diferente. Se eu sei que você é igual, naturalmente eu entendo que você deve ser diferente. E nessa mesma linha, nessa mesma coluna, vocês vão perceber que se você é igual, todo mundo que vem logo a seguir, ele é diferente. E nessa coluna, se você é diferente, todo mundo que vem a seguir, ela é igual. E com isso você consegue criar um modelo mental para memorizar, entender, guardar, né, como funciona a relação entre velocidade, período e frequência, e velocidade angular nos movimentos que são, ou melhor, nas conexões que existem entre os eixos que são separados e as polias, engrenagens, discos que giram sobre o mesmo eixo. Tá legal? Por hora, essa aula ficou meio comprida, né? A gente não dá para colocar as aplicações. A gente fala logo mais das aplicações daqui a pouquinho. Obrigado a você que nos acompanha aqui no Abel Explica. A gente volta já já.